Usa. Iniciando. Bom dia! Hoje, dia 11, iniciaremos a nossa aula com o tema Software Livre. A gente vai dar continuidade à aula de quarta-feira, onde as nossas colegas iniciaram falando sobre esse tema. Então, algumas coisas que a gente vai falar hoje vai ser revisando algo que já foi abordado na aula da quarta passada. Software livre. Você sabe o que é? Alguém sabe o que significa? O que quer dizer isso? Não sei. Acredito, pelo que eu sigo, é livre, vim dar a entender que seja algo gratuito. Não sei. O livre não quer dizer exatamente que seja gratuito. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que fala mais sobre liberdade. Não quer dizer exatamente que seja gratuito. Então, antes da gente começar a falar sobre o software livre propriamente dito, é necessário a gente entender alguns conceitos, como o conceito de software. O software é todo programa rodado em um computador, celular ou dispositivo que permite a execução de suas funções. Eles vão desde sistemas operacionais como Windows, macOS, iOS, Android, aos aplicativos que usamos todos os dias. Quer dizer que é a parte inteligente mesmo do computador, do celular, de algum aparelho que a gente utiliza. Diferente do hardware, que é um componente. O slide ficou. Oi, amiga, ele só tá travando um pouquinho, mas eu passei, tá errado aqui. Passou aí? Você tá vendo? Aqui não tá aparecendo pra gente, não. Vocês conseguem ver, gente? Eu vejo, dá para ver aqui, rádio. Eu vejo. Sim. Então, o software é a parte inteligente do computador, do celular, de algum aparelho que a gente utiliza, diferente do hardware, que é o componente físico, interno ou externo do computador ou celular, e determina o que um dispositivo é capaz de fazer e como usá-lo. Só que o hardware, por exemplo, o monitor, CPU, o mouse, tudo isso é hardware, é a parte física. E ele depende do software para funcionar e vice-versa. O software é a parte inteligente do computador, o hardware, a parte física, o mouse, tudo aquilo que a gente usa, o teclado. Então, um depende do outro. Então, você consegue ver agora? Ainda não. Mas a turma tá vendo, né? Sim, sim. Tô mostrando. Tô exatamente no slide 5, se você conseguir acompanhar, tá bom? Eu tô acompanhando. Apareceu pra mim. Pronto. Então, aqui tem mais algumas explanações para a gente entender bem a diferença de um para o outro. O software é uma série de códigos escritos a serem executados, seguidos ou interpretados por um computador. Essa série segue padrões específicos que resultam em um comportamento desejado. É o que faz a máquina funcionar, executando ações diferentes. Então, é uma série de comandos que faz a máquina funcionar. O hardware, como eu já falei, é a parte física. É o teclado, o monitor, o mouse. Vocês conseguem entender essa diferença? É tipo assim, é como se fosse a memória, né? Ou não? E a parte, o header fosse a parte que protege, a que você pode palpar, palpável, é isso? Isso. O software é uma parte que a gente não consegue apalpar, né? A parte inteligente do computador. Os comandos, essa memória, tudo isso que a gente não consegue pegar. E o hardware é o que a gente consegue ver mesmo, assim, pegar o mouse, o teclado, o monitor. Cássia? Pode falar. Você falando aí, eu pensei assim, até numa analogia contrária. Quando a gente está. Nosso corpo, né? Humano, a gente tem nosso cérebro
E quem comanda todas as nossas movimentações é o cérebro. Tudo. Seja o que for, o que eu vou pensar, o que eu vou falar, eu vou escrever, tudo é meu cérebro que comanda. O meu corpo, né? É como se fosse o contrário. Vamos dizer assim, o mouse, o teclado e todos os outros todos os instrumentos que compõem o hardware, o hardware, como você fala, né? Que eu achei mais bonitinho. O hardware, ele é como se fossem comandos contrários. O braço, a mão e tudo é que manda na cabeça, que é Ótima. o software, que é o cérebro do computador. O software é o cérebro que está trabalhando ali, pensando em tudo, mas quem manda nele somos nós, usando as ferramentas hardware. É por aí? Vamos E inverter a ideia? é muito dessa comparação, dessa analogia. Muito, É, dá pra gente pensar por esse caminho mesmo. É uma ótima analogia. obrigada, mas ficou realmente interessante. Foi a minha cabeça que pensou assim, né? Poxa, vi como se fosse isso. E a gente preparando essa aula, a gente começou a pensar também, começar a pensar, tal coisa é o hardware, tal coisa é o software. Aí a gente começou a observar também o que é livre, que a gente vai falar mais à frente, o que é proprietário. Então tal aplicativo que eu uso é livre, tal aplicativo é proprietário. Então, esse tema faz com que a gente reflita muito. E essa comparação que você fez foi maravilhosa nesse sentido. Que bom, né? Que se ajudou, eu fico feliz com isso. Obrigada, Paula. Eu que Então, agradeço. mais um resuminho. O software é a parte lógica do computador, como Paula acabou de falar. E o hardware é a parte física do computador. De uma forma bem resumida. A gente vai falar agora sobre exemplos de hardware. Para vocês estão aparecendo, né, esse slide? Sim, está aparecendo. Certo. Sim. Então, alguns exemplos de hardware. Tem os periféricos de entrada de dados, que a gente vai mostrar algumas imagens mais à frente. Periféricos de saída de dados, periféricos de entrada e saída de dados, as duas coisas, e periféricos de armazenamento de dados. No próximo slide a gente vai entender melhor o que quer dizer cada um desses. Os periféricos de entrada de dados podem ser o teclado, o leitor de código de barras, mouse, microfone, esse aparelho joystick que é utilizado para videogame, o controlezinho, a webcam, nem eu conhecia esse nome, joystick. E também tem os periféricos de saída de dados, que tem a caixa de som, o monitor, a impressora, o projetor multimídia, que a gente via bastante nas salas de aula. Tem os periféricos de entrada e saída de dados, as duas coisas, que são telas sensíveis ao toque, unidade de DVD, impressoras multifuncionais e unidade de disquete, que a gente nem utiliza mais, né? Disquete e DVD também tem caído. O DVD as pessoas não estão usando mais como antes. E tem os periféricos de armazenamento de dados, que são os semicondutores, os pendrives. A gente utilizava bastante, não sei se as pessoas ainda costumam usar tanto quanto antes o pendrive. Cartão de memória também. E tem o armazenamento na nuvem, que foi uma das últimas aulas que a gente abordou sobre o Google Drive e o OneDrive, Qual foi o outro, Edila? Aquele... O iCloud. Isso, exato. Mas falamos mais sobre o Google Drive, porque passamos a atividade. Lembra? Armazenamento na nuvem. Isso. Eu acho que o que a gente mais tem utilizado, né, a sociedade no geral, armazenamento da nuvem. Mais do que pendrive. Eu acho. Isso. É bem raro também utilizar o pendrive. Só uso quando eu vou usar em um outro computador e tudo mais, que eu não quero logar meu e-mail. Licença, o caso do pendrive, porque realmente ele é muito útil, mas ele tem um problema muito sério. Se cair no chão, já era.
Você perde o que você tem ali. Eu já perdi muito conteúdo, muito trabalho, coisa assim. Tanto que os professores aconselhavam: tenha um pendrive, mas tenha em outro, tenha num CD, tenha na memória, né? Na época não existia nuvem. Há alguns poucos anos atrás, né? O que? 5, 6. Por aí hoje é nuvem, 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 né? É verdade. Ou então pode danificar, né? Pegar um vírus, alguma coisa assim. Eu já perdi também alguns arquivos. Assim, o disquete que a gente usava bem há anos atrás, o CD, a gente gravava também CD. Se caísse qualquer coisinha neles, pronto, já era. Trabalho triplicado, viu? Ô, dor de cabeça. Era. E o acúmulo de bagulho dentro de casa, né? Quando você vai ver a quantidade de disquete que você tem. Verdade. Mas é isso, volta à aula. Até aqui vocês têm alguma pergunta? Um pensamento aqui. A nuvem, você falou da nuvem, né? Até que ponto. Inclusive, eu vi um vídeo que até outro dia eu quis colocar esse vídeo quando a gente compartilhou o conteúdo e que no dia falou também da nuvem rapidamente e eu lembrei desse vídeo. Quando eu encontrar, eu acho que vou dar o nome para vocês. Ele fala do que é a nuvem de um contexto bem geral. Ele coloca, inclusive, ele mostra os locais onde ficam armazenados os. Hoje eu estou com a memória bem. Provedores, provedores, né? Aí eles mostram, inclusive, os aparelhinhos dos provedores das nuvens de cada lugar. É como se você tivesse um provedor só seu, entendeu? E ele mostrou, assim, milhões de provedores de equipamentozinhos. Como é a nuvem? Exatamente que funciona, o pessoal dentro dela trabalhando. É muito legal, entendeu? Para a gente ter uma ideia concreta de como é o trabalho dele, entendeu? É bem legal. Fica meio olhando assim pra cima, né? Nuvem. Então, fica a pergunta: até que ponto é seguro, né? Quem tem esses dados nossos aí? Que filtragem tem? Até onde eu vou acreditar que ninguém está lendo ou vendo alguma coisa minha? Claro que eles garantem ali, né? Seus direitos de segurança e tal, né? Quando você bota no Facebook ou em outras empresas, entendeu? Tem que ter bastante cuidado com tudo isso. Até completando o que eu falei que você ouviu também, não foi? Sobre o que eu comentei do Facebook. Eles falaram também sobre o monopólio, né? Porque esse Facebook acabou sendo um monopólio. Uma empresa que manda o mundo todo. Manda em tudo de todo mundo, né? Então, Isso. abrir um pouco mais para que outras empresas também tenham a sua nuvem que possa trabalhar e também ter serviços. Aí isso também fica mais. Viu? Volta à aula. É só esse pensamento aí da segurança. Já que você comentou sobre Facebook, eu queria fazer só um comentário aqui que eu lembrei agora. Porque tudo que a gente conecta, o Facebook vem e fala: quer conectar, logar como Facebook? E aí lá no Facebook ficam várias senhas, né? A gente conecta em um site, mas conecta através do Facebook. E aí o Facebook fica com vários dados da gente. Então, ele fica amarrando, né? Como se fosse um monte de galinhos que vão aqui. Sabe aquela árvore que vai agarrando, né? Tem até É, uma forma de conectar isso. Tem várias, a gente vai lembrando de vários detalhes e aí a gente pensa que pode abordar em uma determinada aula, né? Pra gente tomar mais cuidado com esses itens. seria legal se pudesse, né? Se vocês puderem, vai ser muito bom para todos nós. Uma dica valiosa, né? Pra gente começar a ter cuidado, a ter mais cuidado. Isso. Obrigada. Vai, Cláudia, eu vou deixar você da sua aula. Não, gente, a gente pode conversar. Aqui é pra gente dialogar. Eu achei bastante interessante também algumas dicas em relação ao mouse, alguns atalhos, teclados. Eu até comentei com Edila, se vocês quiserem, nas próximas aulas, aprofundar mais nisso em relação a algumas dicas. Eu vou mostrar e aí vocês vão falar o que vocês acham. Em relação ao mouse, o botão esquerdo é o principal, não é que a gente usa. E o botão direito, ele mostra algumas opções. O botão esquerdo são ações.
e o direito a algumas opções. A gente usa mais o esquerdo, no caso. Tem o ponteirozinho, tem a inserção de texto, que é essa segunda imagem que tem. Tem o link, que é uma mãozinha que aparece. Redimensionar a janela, que a gente pode deixar a janela maior, menor, minimizar. No próximo slide, mostra o teclado. E tem algumas teclas importantes. No unlock. É assim que pronuncia, Edila? Eu acho que sim. Unlock. Então, essa tecla, aqui no meu computador pelo menos, fica pertinho dos números. E ela, quando ela fica ligada, a gente ativa o teclado numérico. De vez em quando eu teclo ela sem querer, e aí eu digito algum número e o número não vai. Mas é porque eu desativei ela. No unlock que chama. Caps Lock fica mais no cantinho esquerdo do teclado, que pode deixar a letra maiúscula ou minúscula. O print screen é uma tecla para capturar, fazer um print da tela. Eu uso bastante o print, que é tirar, para a gente não precisar vir com a câmera do celular e tirar foto do notebook ou do computador. Eu pego, uso essa tecla. Às vezes ela vem, o nome vem resumido. Aqui mesmo tem PRT SCN. Depois vocês podem anotar e procurar no teclado de vocês, se vocês ainda não conhecerem. Oh, me tira uma dúvida, Lucinete está falando. Esse print screen, no meu notebook, eu nunca consegui usar ele. Eu sei que serve para isso, mas eu aperto e não vai, não printa a tela. Não printa, não? Não. Você já tentou abrir o Paint? Não. Porque tem alguns computadores que eu vejo também que não consegue. Aí o que é que eu faço? Eu aperto o print, abro o Paint. A gente usava bastante o Paint quando não tinha acesso à internet direito. O que é esse Paint? Eu ficava desenhando muito. Anotar. É um programa no computador. Pode abordar em outra aula. É o Paintbrush, né? Que é o Paint. É o Paint que Isso. É o Paintbrush também, né? Que a gente faz Isso. Eu gostava muito de desenhar lá. Eu também adorava. Nesse Paint, eu consigo colar o print. Mas ele leva E aí diretamente. Aproveitando a pergunta de Luzinete, eu estou me encaixando também aqui junto com a pergunta dela. Às vezes aperta o print, o print screen e para, né? A imagem para. Por exemplo, você está assistindo uma aula. Eu experimentei isso assim. Eu queria tirar o momento da tela que a professora estava dando a aula. Eu apertei o print screen, para. Nesse momento que para, já é a foto tirada ou como é que eu encontro essa foto? É a foto tirada ou eu tenho que pegar, selecionar essa imagem, dar um Ctrl V, Ctrl C? É isso? Isso. Na maioria dos computadores, eu vejo que é preciso dar um Ctrl+V no Paint para poder ter acesso a essa foto. Ou então, no e-mail, às vezes a gente aperta Ctrl+V, aí a foto aparece lá. Tem notebook que já salva automaticamente. Aí a gente acha lá na pasta de print. Meu notebook mesmo já salva automaticamente. Mas o computador que eu tô aqui agora, eu aperto print. Aí eu vou no Paint e aperto Ctrl+V. Aí a foto aparece. Então. Mas essa pode ser uma ótima opção de dica de aula também, para a gente aprofundar. Se vocês quiserem. É bom. É bom, né? Essas dicas. Sim. Tem o backspace, que ele apaga o caractere à esquerda. O backspace aqui não está escrito backspace, aqui está escrito um X, uma tecla em cima do Enter, nesse teclado que eu tô. Ou então ele ainda apaga para trás quando pressionada. Ou seja, o backspace é isso mesmo?
Edila, eu estou me atrapalhando. Esse O backspace backspace é a tecla para apagar, não é isso? Tem a é seta, tem isso mesmo. no notebook que é uma setinha acima do Enter, que é a mesma seta, só que com formato Isso, diferente, né? isso. Isso. Em Porque no cima do notebook, Enter. muitas teclas, ela vem até sem nome, só com símbolo, né? Por exemplo, esse caps lock aqui, Exato. para aumentar a letra maiúscula, aqui no meu só tem uma seta. Subindo, no caso. Isso. Fica assim mesmo. Ok. Isso mesmo, onde apaga o xizinho, backspace. E o delete, né? Tem o delete também, que apaga para frente. Tem um que apaga voltando para a esquerda e tem outro que apaga voltando para a direita. Eu uso mais o backspace do que delete para apagar. E alguns atalhos também, que a gente tinha comentado, né, sobre o print. E Paula falou, aperta Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, é copiar. É uma tecla bem aqui no cantinho do teclado. No meu é bem aqui no cantinho embaixo, no canto inferior esquerdo. Eu aperto ele junto com a letra C. Aí eu copio. O Ctrl com a letra V eu colo. Eu faço isso no print. Ctrl V. Eu vou no Paint e colo a imagem. Para tirar um print da tela. Ctrl Z. Desfaz uma ação. Esse Ctrl Z ajuda muito, porque às vezes a gente faz alguma coisa que não deveria no arquivo. Aí meu Deus, e agora eu apaguei? Aí a gente aperta o Ctrl Z e desfaz aquele erro que você cometeu. O Ctrl X é para recortar. Tipo, recorta a frase. Não apenas copia, como também recorta. O copia, a gente copia, mas ela continua lá. O recortar, a gente copia, mas tira da nossa frente, apaga. O Ctrl S é salvar. Tem o Ctrl P também para imprimir. São vários atalhos importantes que facilitam a nossa vida. E a gente pode aprofundar numa próxima aula. Agora eu vou deixar vocês com Edila, que ela vai falar sobre o sistema operacional. Obrigada, Cláudia. Obrigada, gente. Ah, outra coisa que eu queria comentar com vocês. Parabéns. Obrigada. Eu queria falar com vocês que essa aula do software livre, a gente faz os slides bastante no Canva. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Acho que a gente comentou. A gente gosta do Canva. E o Canva, a Edila vai falar mais à frente, porque a gente vai comentar sobre software livre, software proprietário e também o software, deixa eu ver, como serviço. Então, construindo essa aula, eu fiquei pensando, o Canva está sendo um software livre para a gente. Só que tem alguns atalhos que é software proprietário, porque a gente precisa pagar para usar alguns serviços. Tem alguns que são gratuitos, outros não. Outros para usar precisa pagar. E ele é um software como serviço. Vocês vão entender mais à frente, porque que Edila vai explicar. Porque é uma plataforma na própria internet. A gente não precisa baixar no computador. A gente usa mesmo na internet, como um site. Mas é porque a gente foi preparando a aula e ficou comparando. Isso, inclusive, a gente vai sugerir uma atividade para vocês, que a gente vai explicar mais à frente. E aí, construindo essa aula, a gente ficou pensando também, acho que Edila também, tudo que a gente usa, a gente ficou pensando o que é livre, o que é proprietário, o que é como serviço. É bem interessante essa aula que ia ser a primeira, mas a gente adiou, né, para poder falar sobre algumas coisas antes, mas é bem interessante. Legal, legal. Obrigada, gente. Obrigada a você pelo carinho, paciência e explicando tudo direitinho também, como todos, né? Obrigada, Paula. Obrigada a todos. Um beijo. Beijo, fica com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Cássia. Gente, eu vou deixar minha câmera
desligada, porque eu não sei se é a minha internet, então, só para não atrapalhar o slide mesmo, tá bom? Mas eu tô aqui, o meu microfone tá aberto. Pronto, então, dando continuidade ao que Cássia falou, né? Nesse caso, o que é um sistema operacional? Devemos lembrar que a resposta ele vai um pouquinho além, né, de um programa de um computador ou um celular, como o Windows ou o Android. Devemos entender o software como um encarregado, digamos assim, ou um responsável de fazer essa interface entre o usuário e o hardware, sem código binário ou linguagem de máquina, tá bom? Então, ademais, é um software ou um conjunto de softwares cuja função é justamente administrar e gerenciar os recursos de um sistema, que vão desde componentes de hardware e sistemas de arquivos a programas de terceiros, né, que podemos estabelecer essa interface entre o computador e também os usuários. Então, de forma resumida, podemos entender um computador como qualquer máquina de processamento automático de dados, como um desktop, né, esses computadores de mesa, ou um notebook, ou também um celular, um tablet, esses smartwatches que estão fazendo maior sucesso, né, atualmente. Também os consoles de videogame, enfim, todos esses aparelhos, tá bom? Então, esse sistema operacional, ele introduz uma camada de abstração entre o hardware e o usuário, que transforma comandos no mouse ou teclado e solicitações do sistema mesmo, tá bom? Que tá meio lento, mas eu tô tentando mudar o slide. Eu acho que foi, né? Para vocês está aparecendo? Tá sim, tem Windows, iOS e Android, é isso? Pronto, isso, exatamente. Aqui são alguns exemplos de sistemas operacionais que temos, né? Temos o Windows, que o Windows ele é uma família de sistemas operacionais que é produzido, na verdade, pela Microsoft e foi liberado, o Windows 1.0, ainda em 1985. E na época nem mesmo possuía esse menu inicial que a gente tem hoje. Enfim, era bem como eu posso dizer, não seria a palavra rústico, mas acho que seria bem básico mesmo. Rudimentar, talvez. Isso, rudimentar. Obrigada, Fernanda. Eu quase disse arcaico. Quase. Também nós temos também o iOS, né, que é o que tem atualmente que é o da Apple. Não sei se vocês já tiveram contato, já conseguiram utilizar um iPhone, já compararam, na verdade, o Android e o iOS. É um pouquinho diferente, mas o iOS, que é um sistema operacional mobile, ele foi lançado agora em 2007, um dia desses aí, e desde a sua criação, mais de 550 mil aplicativos já foram desenvolvidos até março de 2012, ou seja, muita coisa já mudou. É ele que temos também aquele famoso Siri, né, que é o assistente de voz, e ele é utilizado tanto no iPhone, no iPad, no iPod e também na Apple TV. Além disso, temos o Android, né, ele foi lançado em 2008 e ele pertence ao Google. E a Google ele permite, né, as outras fabricantes, como a Samsung, eu não sei, eu vou realmente ficar devendo a pronúncia do Xiaomi, eu realmente não sei. Então, se vocês souberem, me ajudem aqui, porque eu realmente não sei a pronúncia. Mas tem a Xiaomi, enfim, a LG também, a Motorola, enfim, todos esses aparelhos, todos esses fabricantes utilizam o Android. E nesse processo, o Android ele permite muito a personalização de cada fabricante, ou seja, ele dá esse livre acesso. Então, a gente pode perceber algumas diferenças entre alguns aparelhos. Principalmente entre o Samsung, né, e o Xiaomi. Eu realmente nunca mexi em nenhum aparelho da Xiaomi, no celular, na verdade. E é isso. E um ponto interessante é que o Android, ele se trata de um sistema operacional de código aberto. Então, essas empresas, elas podem desenvolver as suas próprias funções dentro desse sistema, o que é bastante atrativo para os consumidores.
Deixa eu só mudar o slide, que realmente está bem lento. Pronto. Então, e afinal, o que é um software livre, né? Atualmente existem vários tipos de software no mercado e cada um deles possui diversas finalidades. E aqui a gente vai conhecer um pouquinho sobre o software livre e o software proprietário, entender as diferenças entre cada um deles e ver as diferenças que a gente percebe no nosso dia a dia, tá bom? Basicamente, os software livres são aqueles que estão sob uma licença livre e que o seu uso ou modificação e até mesmo a distribuição são permitidos a todos. As principais licenças desses software livres são a GPL e a LGPL, que são conhecidas também como Open Source, referindo-se à licença de livre licença que eles possuem. Deixa eu só mudar aqui, porque fica melhor para explicar. Então, a GPL, que é a General Public License, ou comumente chamada de GPL, como eu já disse, ele destina-se a usuários que podem, né, modificar ou incorporar um software livre em um trabalho próprio, deverá disponibilizá-lo também com essa mesma licença. Já a LGPL, que é a License General Public License, é a mais liberal, e ele destina-se exclusivamente aos softwares proprietários. Vale ressaltar que o software livre ele não quer dizer necessariamente que é de graça, como a Luzinete, acho que foi a Luzinete que falou mais cedo, né? Que ela achava que realmente estava associado a algo que fosse gratuito, mas não é. A gente precisa considerar esse ponto bem interessante, bem importante, na verdade, porque muitos software livres eles podem ser vendidos, tá bom? Então, a gente tem a licença livre nesse software livre. A gente pode fazer uso, modificação e distribuição, e eles contam com essas licenças, que é a GPL e a LGPL. Etla, Oi. uma pergunta. Pode falar. Essa parte de acesso, de você coloca aí, o livre no sentido de você pode mexer no software, na programação dele, né? Isso, modificar uma coisa ou outra para a função que você precisa executar dentro de algum programa para você criar várias atividades, né? Assim? É basicamente uma correção. Então, vamos supor que esse software tem um problema e algum usuário vai lá, tem o código aberto desse software, ele pode modificá-lo, tá entendendo? Sim. Ele não precisa... Vamos simular que eu tenho um software, né? E aí eu passei para você, Paula. Mas ele não é de software livre, né? Ele não é de código aberto, na verdade. E aí você fala, Edila, eu queria fazer isso e isso nesse software. Será que eu posso? Cabe a mim autorizar ou não, digamos assim. Sim. Se eu fosse um software livre, se o meu produto fosse um software livre, você nem precisaria me ligar, me comunicar, entende? Sim. Você já teria esse livre acesso. Deu para entender de forma mais fácil, mais tranquila? Eu confesso que eu também tenho essa dificuldadezinha. É um assunto muito complicado, até mesmo para mim, acho que para a maioria da turma, dos monitores e tudo mais, mas a gente tenta se ajeitar. Está conseguindo, consegue. Para entender melhor, você poderia dar um exemplo, assim, você deu o exemplo de você tendo um software, mas assim, na prática, algo assim. De algum software. Fernando, você poderia dar um mais prático? Aproveitando que você já falou de sistema operacional antes, o Linux, para quem já deve ter ouvido falar, que o símbolo é esse pinguinzinho, tanto que vocês veem que em todos os slides a gente tem esse pinguinzinho, né? Sempre presente. Ele é o mascote, digamos assim. E aí o Linux é um exemplo desse de software livre. Ele é um sistema operacional. No caso, o Linux não necessariamente, não é exatamente um sistema operacional, é uma parte do sistema operacional, mas assim, não vou entrar nisso agora, acho que não cabe. Mas, para fins práticos, ele é um sistema operacional e ele tem essa possibilidade da gente contribuir. É um projeto aberto, digamos assim,
E quem tem o conhecimento pode contribuir para fazer com que esse sistema tenha suporte a novas funcionalidades, atribuir novas funcionalidades mesmo, que pode não haver ou pode ser que tenha algum problema e você poderia contribuir pessoalmente com isso, né? Se você tiver os conhecimentos. Isso, claro, é passado por uma, como eu posso dizer assim, como é em grupo no sentido de você pode ir lá e contribuir, qualquer pessoa poderia fazer isso. É claro que existe uma certa vistoria, digamos assim, para ver se o que você fez está dentro dos conformes, né? Então outras pessoas vão estar olhando isso também. Mas é um exemplo de software aberto que você poderia contribuir também com o projeto. Entendi. No sentido de você que pode colocar mais funções dentro daquele software que já tem algumas atividades que foram programadas lá dentro, não é isso? E você pode contribuir colocando uma ideia sua de uma função nova que poderia existir ali dentro daquele aplicativo, digamos assim, que você Isso, criou. é uma forma. Ou você poderia contribuir para corrigir algum problema, enfim. Depende da sua vontade e conhecimento, né, na hora. Sei. Assim, agora, uma outra pergunta dentro daí. Então, o que não é aberto, vou fazer uma comparação agora, seria aqueles que a gente paga e que deu defeito e você não pode mexer, você tem que fazer aquela reclamação, mandar um e-mail, aí eles vão resolver o problema para você, e aí mandam a resolução do problema ou não, é isso? Poderia ser visto Mais por ou essa menos forma assim? também. É mais ou menos por aí, sim. Porque você sabendo mexer, você tem a liberdade de mexer nele, mudar, fazer coisas novas, Sim, coisas assim. Mas se você paga por um que não é aberto, que ela colocou aí do proprietário, né? Um software que é de proprietário, você tem um problema, você manda, né? Inclusive até tem esses probleminhas que você tem em app, são aplicativos, que também são softwares, né? Não é por aí? E sim. você tem um problema e você tem que ficar mandando para eles aqueles e-mailzinhos, eu não consegui ativar isso, não consegui fazer aquilo. Aí eles mandam, eles pedem estrelinhas, você dizer se está funcionando bem ou não. Então, esse daí é um que é pago e você não tem liberdade de manusear ele, não é isso? Mas não necessariamente, entende, Paula? Porque, como eu disse, a parte do software aberto, você pode contribuir, mas se você tiver algum problema e você não souber como contribuir via código, né? Você pode, por exemplo, dar essas sugestões, ou você pode realmente tirar dúvidas com a comunidade para tentar conseguir esse apoio. Então, não Sim, é só pelo fato de você entrar em contato, entendeu? É realmente de você ter liberdade de acesso ao código e as outras, como eu posso dizer, os outros arquivos, digamos assim, que fazem parte daquele software, para você fazer alguma modificação caso deseje ou ache necessário. ou então é bem mais livre do que eu pensei, que você ainda tem a comunidade aberta, onde as pessoas Sim, podem. inclusive, por exemplo, vamos supor, é um exemplo, mas não é, tá? Vamos supor que o aplicativo do Facebook fosse aberto. Eu poderia, vamos supor que eu estou usando o aplicativo do Facebook e eu encontrei um problema no Messenger. E aí tá tendo esse problema e eu acho que conseguiria resolver. Se o Facebook, por exemplo, fosse um software aberto, eu poderia fazer essa modificação e lançar ele como um outro software de propriedade minha, inclusive. E poderia cobrar por isso, entendeu? Ah, Então, então, a parte de liberdade é realmente nesse sentido de você ter acesso e ter a liberdade de fazer com esses arquivos o que você entender que é necessário e o que você deseja naquele momento. então o melhoramento que você possa contribuir, você também pode cobrar por ele. Sim, você poderia distribuir como um software seu mesmo e poderia cobrar por esse serviço, porque afinal você fez uma operação, né? Você colocou o seu pensamento, sua ideia, seu esforço ali, Isso, né? Muito legal, exatamente. legal isso. Poxa, obrigada. Podem continuar, gente. Eu já esclareceu essa dúvida aí. Obrigada. Obrigada, Fernando. Então, software livre, né, é uma questão de liberdade, tá?
e não de preço. Para a gente entender bem esse conceito, as diferentes fontes nos chamam a atenção em relação à forma como vemos o software livre. Ou seja, devemos pensar ele no sentido da liberdade de expressão, e não da gratuidade, tá bom? Como software livre, temos a liberdade de acessar o código-fonte, modificá-lo e disponibilizá-lo para os outros usuários. Então, esse conceito de liberdade que o software livre possui, ele tem os seguintes pontos. Deixa eu só mudar o slide. Aí. Ai, meu Deus, não veio. Realmente não sei o que aconteceu, mas eu vou falar. Ele tem, a primeira é a liberdade de executar o programa como você deseja, para qualquer propósito, é a liberdade 0. Deixa eu só ver se ele está um pouquinho aqui à frente. Eu tenho a impressão que eles... aqui, tá aqui. Depois eu volto. Apareceu aqui, conceitos de liberdade, é isso? Isso. 0, 1, 2, 3. Tem os Isso. Então, a liberdade de executar o programa como você deseja, como eu falei, né? Para qualquer propósito, a liberdade 0. Tem a liberdade de estudar o programa, como ele funciona, e adaptá-lo às suas necessidades, é a liberdade 1. Para tanto, o acesso ao código-fonte é um pré-requisito, tá bom? Tem a liberdade também de redistribuir cópias, de modo que você possa ajudar ao próximo. Eu acho isso bem interessante também. É a liberdade 2. E a liberdade de distribuir cópias de das suas versões modificadas a outros, que é a liberdade 3. De forma que você pode dar a toda a comunidade a chance de se beneficiar também dessas mudanças. Então, assim, o software livre é aquele cujo usuário possui liberdade para alterar e executar o programa como ele bem querer, ou bem quiser. Isso é, a pessoa é livre para usá-lo em qualquer tipo de situação. Deixa eu só mudar aqui, gente. Não sei por que tá tão complicado hoje. Mas, enfim, aqui temos alguns exemplos, né, do software livre, que, como o Fernando falou mais cedo, o sistema operacional Linux, no instante, na verdade, o LibreOffice, que a gente vai trabalhar um pouquinho com vocês, né? Temos também o Mozilla Firefox e temos os programas de escritório, que é o OpenOffice ou BrowOffice. Por outro lado, né, além desse software livre, temos também o software proprietário, também chamado de closed source, que é o código fechado. Ele diz respeito a qualquer software que tem direitos exclusivos para que a pessoa ou empresa, né, para essa pessoa ou empresa que produziu esse software. Foi o exemplo que eu dei mais cedo para a Paula. Ela pode ter acesso ou redistribuir, mas é necessário pedir permissão para o criador ou pagar por isso, sendo necessário que vocês comprem, né, essa licença antes mesmo. Então, assim, o software pago, ou os proprietários, eles são aqueles que têm um dono e o seu uso se dá mediante uma licença comercial. E, na maioria das vezes, precisamos pagar. Devemos lembrar também que os softwares pagos não são diferentes comercialmente de qualquer outro produto, pois mesmo pagando por um software, o usuário vai receber apenas a licença ou direito de uso, e não comprando o software propriamente dito. Essas são algumas das empresas, né, que atuam no mercado de software pago. Aqui temos a Microsoft, o Adobe, Corel, Autodesk e a Apple. Em relação aos exemplos, né, software que são esses daqui. Impressão minha ou não? Certo, passou. É o Windows, o Photoshop, o pacote de escritório Office e o CorelDRAW, né? Que muita gente utiliza também. Além disso, temos o software como serviço, que é, na verdade, uma nova modalidade de
software que surgiu nos últimos tempos com a exploração da internet como plataforma. Então, ele trata-se de um software como um serviço, que são aqueles que você acessa via internet e paga um valor mensal para utilizá-lo. Esse tipo de software é considerado pago ou proprietário, mas difere apenas na forma de distribuição e cobrança. Quanto à distribuição, a gente pode dizer que ele não precisa ser baixado ou instalado no seu computador. Quanto à forma de cobrança, ele não é vendido, mas é cobrado um valor para que você possa utilizá-lo. Em relação aos exemplos, né, desses softwares como serviço, nós temos o Office 365, e a Microsoft adotou a modalidade de assinatura para o seu famoso pacote de escritório, né? E ele possui, né, nesse pacote, ele permite que você utilize os aplicativos como o Word, o Excel, o PowerPoint e outros. Tanto nessa versão instalada, que eu falei mais cedo, e também na versão internet, tá bom? Você pode utilizar em qualquer dispositivo. Temos também o G Suite, que é são os aplicativos do Google, conhecida como G Suite, que tem os aplicativos similares a esses que a gente encontra no pacote da Office, né? Como o Word, PowerPoint, enfim. Provavelmente vocês já utilizaram. Tá naquela pastazinha dos aplicativos. Lembra quando eu expliquei sobre o e-mail, ensinei vocês a mexer um pouquinho no Drive? Ele fica ali naquela pastazinha, e você pode ter acesso ao Google Doc e aos documentos, enfim. Temos também o Photoshop, que eu acredito que muita gente utilize também, que é para edição de imagem, enfim. A Adobe também, ela aderiu a esse serviço de assinatura. Não sei se você já for acessar algum PDF e aí aparece, né, esses serviços como assinatura. Enfim, mais um probleminha pra gente que precisa pagar para isso. Mas em relação às considerações finais, né, a gente pode dizer que usar o software livre e o software pago é uma decisão de cada empresa ou indivíduo, tá bom? Então, preço, licença, modelo de negócio, suporte e aplicabilidade são alguns pontos que a gente deve levar em consideração quando for escolher. Lembrando mais uma vez também que nem sempre um software livre será de graça, tá bom? A gente tem que lembrar disso sempre. E além disso, muitas pessoas fazem uso mesclado desse software livre e software pago. E também não devemos de analisar esse uso como uma estratégia. Devemos sempre lembrar que a gente precisa adaptar as nossas próprias necessidades, tá bom? Porque a gente pode utilizar ele das duas formas, os dois, na verdade. E por fim, eu gostaria de saber, né, se vocês conseguiram identificar algum software livre ou algum software proprietário durante essas explicações, tá? Então, podem falar com a gente agora. Tô pensando. Pronto. O que você falou do Photoshop, por exemplo, Photoshop e uns outros, esses são dos proprietários, né? Você tinha colocado lá no... Tinha alguns na parte de proprietário. Ai, meu Deus, eu estava falando e não estava mostrando. Eu falei que eram de serviços. Sim. Esses são dos pagos, não é isso? Eles costumam fazer uma cobrança mensal, alguns pacotes. Certo. E esses aí, como são, no geral, esses a gente pode mudar o sistema dele, não, né? Você já usa ele como ele é, pronto, né? Eles são. Acho que eles se encaixam mais no software proprietário. Mas a diferença é que eles atuam como um serviço.
É proprietário só, não é nem livre, né? Porque eu tenho livre que é o mesclado, né? E você falou livre e pago, que é uma parte ele é preparado, já pronto, você não mexe, e outra parte dele você pode ter a liberdade de mexer no sistema, não é isso? Eu falei em relação à questão da nossa utilização no dia a dia. A gente utiliza os dois, né? O proprietário e o software livre. Certo, certo. Entendi? Certo. Aquele do Switch. G Suite. Eu não peguei bem direitinho, não. Eu tive que sair rápido aqui, infelizmente, e voltei. Felizmente não, né? Felizmente Felizmente falar com meu filho. Fui falar com meu filho uma coisa, né? Então é importante, era importante. Mas voltando. Se você puder repetir rapidamente só essa partezinha do G Suite, que eu não peguei o fim. Explico sim. Ele também é considerado o software de serviço. Aí eu perguntei, na verdade, se vocês lembravam quando eu criei o e-mail com vocês e tudo mais. E aí eu mostrei aqueles aplicativos que tem o Drive, que você podia fazer uma apresentação, escrever um doc, que era bem similar ao Word, lembra? Sim, aqueles ícones que você mostrou de vários apps, né? São vários aplicativos dentro da caixinha, digamos, caixinha Drive ali, né? Isso. A caixa do e-mail mesmo, né? Eles são bem similares a esses pacotes que a gente encontra nesse Office, né? Que é o da Microsoft. E a diferença é que existe essa versão online, que é que eu mais uso também, e essa versão gratuita, que é o do Google Doc, que na verdade é o que eu utilizo mesmo. O Google Doc. Então, acho que é mais vantagem a gente continuar no Google Doc, né? Porque a gente não está pagando. Qual é a vantagem de usar o outro que é pago? O que tem de melhor nele que eu estou pagando? É porque é de empresa, fica mais sigiloso? Qual a vantagem dele? Você tem como explicar isso? Paula, eu não saberei te falar com propriedade. Se o Fernando souber... Paula, pelo menos eu acredito que, pela minha visão, é algo do tipo assim. Por exemplo, o Google, ele oferece já o Google Docs e planilha para a gente mexer online, certo? Sim. Existem os outros aplicativos da Microsoft, por exemplo, que são pagos, o Excel, o Word e todos esses que a gente já conhece. Esses, que são para realmente o computador, eles têm um pacote muito mais completo de ferramentas, eles têm, assim, para quem tem um uso mais avançado, talvez seja muito mais vantajoso ter que pagar para conseguir ter acesso a essas ferramentas, entende? Do que a versão básica que o Google oferece de graça, por exemplo. Certo, então seria assim, digamos assim, vamos numa linguagem mais simples, para ver se eu entendi. Eu, por exemplo, leigo, né, que não tem um conhecimento amplo de sistema, e para mim tá bom eu usar esse gratuito porque ele é mais básico e me dá essa flexibilidade de trabalho que eu preciso, né? Isso. Até onde eu preciso. E esse outro que você colocou que é mais que tem um sistema, digamos assim, mais forte, vamos falar dessa palavra? Mais robusto, Isso. Seria para o quê? Para os analistas de sistemas, para o pessoal que entende mais a linguagem mais de TI mesmo, que para criar Não necessariamente, Paula. É realmente questão de uso avançado mesmo, assim. Por exemplo, se você edita suas fotos no seu celular e você coloca um filtro, por exemplo. Uma pessoa que trabalha com edição de imagem profissional para uma revista, para um jornal, alguma coisa mais, entendeu? Ela precisa de algumas ferramentas que você não tem necessidade no seu dia a dia, entende? Não necessariamente eu estou falando em relação a código. É realmente algumas ferramentas no programa que você usa, que a gente, como no dia a dia, nas nossas atividades cotidianas, não tem necessidade, entendeu? Mas... Esse é o exemplo do Photoshop, por exemplo, né? Isso, Mas existem algumas, por exemplo, o Photoshop tem uma versão não. Tem um programa livre, de código livre, chamado GIMP, que ele é a versão livre, digamos assim, do Photoshop. Ele é tão completo quanto. A questão de você usar, nesse caso, por exemplo, porque os dois são bem equiparados, né?
Tanto o GIMP quanto o Photoshop possuem quase as mesmas ferramentas. Mas ainda assim, o Photoshop, por ele ter uma equipe, digamos que está sendo paga para desenvolver ele, a capacidade deles de implementar novas funcionalidades é muito maior do que do software livre que está esperando, digamos assim, as pessoas se voluntariarem para isso, entendeu? Entendi, legal. Tá ótimo, Fernando. Muito obrigada. Ficou claro. É Por interessante. exemplo, a gente nesse curso ainda, eu acho que vai dar tempo, eu espero. A gente planeja fazer essa parte dos aplicativos de escritório, né? Que seriam o Word, o Excel. Só que aí a gente vai utilizar o LibreOffice, por exemplo, que já é a versão livre, que oferece as ferramentas que para a gente, para a nossa utilização e para o objetivo do curso, já são suficientes. Então não teria necessidade da gente pagar uma licença do Microsoft para poder utilizar, sendo que, entendeu? Não há necessidade nesse momento. Isso é legal também, porque a gente também vai aprender por um aplicativo que é livre, né? E vai Sim, nos... e essa coisa do livro é muito bom para quem utiliza empresa, né? Porque a licença que você compra é para um produto só. Então, se você vai utilizar isso em grande escala, digamos assim, dentro da sua empresa, seria muito mais caro, nesse caso, por exemplo, utilizar o software proprietário da Microsoft, por exemplo. E, poxa, obrigada. Vocês estão ajudando, inclusive, a gente a trabalhar na nossa parte empreendedora, né? Uhum. Gratidão, isso é muito bom. Obrigada, Fernanda. Tá bem. Nada. Gente, mais alguma dúvida? Eu vi vocês respondendo lá no bate-papo. Helena falou que usa como pago Microsoft 365. Não uso o Photoshop, mas quando preciso mexer com imagem, uso o GIMP, que é livre. O Yuri também falou que usa bastante o Excel. E Grace falou sobre que tem alguns pagos que são livres. Exatamente. Por isso que a gente chamou um pouquinho a atenção para isso, Grace. Porque a gente não pode confundir, né? A questão do ser livre com a questão de ser gratuito. Muitas vezes a gente acaba pagando também, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, sobre isso? Não. Pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos passar uma atividadezinha só para vocês treinarem, tá? E aí, como a gente ainda não utilizou o Doc, né, do Google, vamos colocar lá, né? Eu vou pedir para que vocês escrevam quais são os software livres que vocês conseguiram identificar, né? E quais os que vocês utilizam mesmo no dia a dia, se é o software livre, se é um software proprietário, enfim. E aí, eu vou ensinar vocês a mexerem no Doc, tá bom? Do Google. E aí, aquele mesmo processo de compartilhamento. Vocês já compartilharam a pasta com a gente, lembra? E já mandaram um e-mail programado. Vamos ensinar vocês a utilizar o Google Doc. E aí vocês compartilham esse arquivo que vocês escreverem com a gente. Pode ser? Combinado? Ei, então, ninguém falou nada, né? Tava esperando. Estou sendo a voz. Então, você quer que a gente liste o que a gente lembra ou a gente faz uma pesquisa e coloca para vocês? Vocês podem ver assim, eu utilizo isso, isso e isso no meu dia a dia. Com base na aula de hoje, se vocês tiverem dúvida também, vocês dão uma olhadinha. Será que isso aqui é um software livre? Será que é um software de serviço? Tá bom? Pode ser? Colocar pelo doc, aí esse que eu não entendi. Você pode repetir, por favor? Isso. Eu vou ensinar vocês a mexer um pouquinho no doc. E aí, vocês vão meio que fazer aquele processo do compartilhamento de uma pasta, lembra?
de um arquivo. Mas ao invés de vocês compartilharem um arquivo ou fazer o upload para essa pasta, vocês vão já compartilhar esse doc com a gente. Pode ser? Certo. Então, você vai explicar agora isso? Vou explicar agora. Certo. Deixa eu só compartilhar minha tela. Deixa eu parar esse aqui. Pronto. Vocês conseguem ver minha tela? Aqui, porque eu estou no celular, bem pequenininho, mas dá. Eu puxo um zoom onde você colocar o cursor, eu vou puxando o zoom. Pronto. Deixa eu só ver aqui a página aqui. Aqui. Pronto. Aqui é o e-mail do Cita, de novo, tá bom? E aí, gente, eu não tô vendo, eu não tô conseguindo acompanhar o bate-papo. Então, se vocês puderem ligar o microfone para falar, vai ser bem legal. Mas, enfim. Vocês estão ouvindo? Realmente eu tô sem o retorno. Eu tô ouvindo, tá tudo Pronto. Estamos ouvindo. Vocês vão aqui no Google Apps, tá bom? E vão procurar documentos. Vão descer. Tá bem aqui, exatamente naquele aplicativo, naquele símbolozinho dos aplicativos. Uhum. É tanto que o Drive tá aqui, Fotos tá aqui, tá vendo? Certo. E aqui embaixo a gente vai ter os documentos, que é o similar ao Word. Tem as planilhas, que é similar ao Excel. Vou abrir aqui para vocês verem. Tem também apresentações. Aqui vocês podem, de forma compartilhada e colaborativa, né? Criar uma apresentação. Então, vocês criam uma apresentação aqui, em branco, e aí convidam as pessoas, essas pessoas vão poder editar esse arquivo e vocês vão concluir esse trabalho mais rápido. Entendeu? Podem selecionar e criar um slide. Bem legal essa questão. Já fiz muito trabalho por aqui. Um exemplo. E aqui, enfim, vocês vão criando toda a apresentação, como se fosse o PowerPoint. Aqui temos a planilha, que é como se fosse o Excel. Né? Não sei se o Uri já trabalhou também com esse daqui. Ele falou que utiliza muito o Excel e tal. Edla, esse planilha está dentro da apresentação também? É isso? Ou você está Não. Está bem aqui, nesse Google, nos aplicativos do Google. Tá vendo? Sim. Lá embaixo, você tem a opção de criar um doc, que é o Word. Sim. Planilha. Você clica e vai abrir lá a planilha. E tem também a questão das apresentações. Certo. Você vai usar a apresentação, é isso, para que a gente faça a atividade? Não, eu vou clicar no doc,
que é o documentos. Eu só abri para mostrar a vocês o que é que tem aqui dentro, tá bom? Ok. Ó, aí clicando aqui no documento, vocês vão ter acesso a essa página aqui. Até agora, eu não criei nenhum documento com o e-mail cita. E aí, vocês vão aqui, em branco, nesse maisinho, e vai abrir essa página aqui. Tá vendo que é bem parecido com o Word? O bom aqui é que fica tudo online. Vocês não perdem nada. Fica na nuvem, isso quer dizer? Exato. Tudo online. Você não precisa, fechei e acabei esquecendo de salvar. Aqui não tem essa preocupação. Sim. Tá bom? Aqui não vocês podem editar. Oi? Pode falar. Não perde e também não enche a memória do computador, né? Só fica naquela parte do armazenamento, lembra? Que a gente tem aquela dorzinha de cabeça, porque o Google só libera 15 gigas e tudo mais? Sim. Pronto, fica lá. E aí, vocês podem escrever as diferenças. Vamos supor, quais eu utilizo. Quais são no dia a dia. E aí vão escrevendo, tá bom? Só estou escrevendo aqui só para dar um exemplo. Vocês podem digitar, se vocês quiserem. Vou botar em times, vamos colocar em times. Edila, posso falar edição mesmo. Pode, claro. Não, era só para falar que outra diferença entre a questão de usar o software pago livre é, por exemplo, esse aumento da capacidade que você tem para guardar as coisas. No Microsoft 365, por exemplo, eu ganhei 1 tera de espaço na nuvem. Então é outra forma de você conseguir ter espaço para guardar as coisas, né? Porque a gente sabe que o computador não está tão confiável assim. Não. Eu, ultimamente, estou até pensando em comprar um HD externo, só para salvar minhas coisas e tudo mais, só para não ficar a mercê mesmo do computador. Mas é ótimo, 1 tera, você arrasou. Mas é isso, gente. Obrigada. Foi Beatriz, não foi isso? Porque eu não vi. Helena. Foi Helena. Desculpa, Helena. É que eu não estava vendo o chat. Imagina. Pronto, gente. Aí aqui vocês podem escrever, né? Quais são as diferenças e tudo mais. E aqui, tá vendo aqui em compartilhar? Atualmente esse arquivo está sendo particular, ou seja, só eu posso ver, só eu posso mexer. E aí eu vou clicar nele, eu vou colocar atividade 3, vou salvar, que é o nome do arquivo. E aí eu posso aqui tenho 2 opções. Eu posso adicionar as pessoas que eu quero que mexam nesse doc. Vamos supor, Edila.ribeiro, esse meu e-mail. Essa pessoa pode editar esse arquivo, pode apenas ler esse arquivo ou apenas comentar. Eu vou colocar ela como editora. Posso mandar uma mensagem também. E aí envio. Essa pessoa, quando receber um e-mailzinho com acesso, ela vai acessar essa parte aqui, tá bom? E aí, caso eu não lembre o e-mail da pessoa, eu posso simplesmente copiar esse link, como eu falei, também com o Drive. Eu posso mudar quais são as opções que ela pode fazer. Se eu quero que essa pessoa que possua esse link apenas leia esse material ou edite, enfim, eu posso escolher. Vou salvar depois, né? Não vou salvar, desculpa. Eu vou simplesmente copiar o link. Copiei o link e envio. Posso enviar por e-mail, posso enviar pelo WhatsApp, enfim, por qualquer canto. E depois só concluo. Mas nesse caso, eu queria que vocês escrevessem, respondessem essa atividadezinha e compartilhassem com a gente, que é o do Cita. E aí, nesse adicionar pessoas e grupos,
vocês vão colocar o e-mail do CITA, que é o CITA turma01 @gmail.com. Quando vocês colocarem o e-mail, né, vai permitir que essa pessoa edite ou visualize e aperte em concluir. Alguma dúvida, gente? Até agora? Edna, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rui. Tudo? Desculpa, eu estou resolvendo uma coisa aqui importante, uma coisa muito importante mesmo, de questão de saúde. Saúde está em primeiro lugar. Isso. Eu perdi eu estou prestando uma questão de saúde, uma coisa muito, muito importante, porque amanhã é feriado, então eu estava resolvendo uma coisa aqui essencial. É o seguinte, isso vai ser gravado, essa aula? Está sendo gravado. Eu acesso ela onde, por gentileza? Pelo o Moodle mesmo. Moodle mesmo. Quando você vai Hoje entrar mesmo? No nesse... YouTube, Rui. Desculpa, José. No grupo do WhatsApp, na descrição do grupo, tem um link para a playlist no YouTube. Tá bom, eu Tá vou lá tudo no... lá. E que horas Essa de hoje não vai para lá hoje, porque ainda Hoje, né, o Moodle tem que liberar o arquivo. E que dia eu posso ver lá ela, Rei? Essa daqui eu acho que só quinta-feira em diante, viu, Rui? Ih, rapaz, então eu vou mandar sexta-feira, tá bom, professora, esse exercício, tudo bem? Desculpa. Tranquilo. Não, fica Valeu. Tranquilo, vai resolver Valeu, sua velho. Valeu, José Fernando. Valeu, desculpa, viu? Nada. Não, tranquilo. E aí vocês só vão compartilhar com a gente, tá bom? Alguma dúvida aqui, gente? Isso Pode perguntar. Semelhante a quando você pediu para a gente mandar aquele e-mail, né? Compartilhar, editor ou não, né? Pediu para colocar como editor, no caso, de novo, a gente pode escolher como editor novamente, né? Isso mesmo, caminho. Isso. Só que no texto, ao invés de a gente mandar um arquivo qualquer nosso, a gente vai mandar aí dentro do texto a lista de aplicativos, de softwares abertos ou não que eu uso, que eu expliquei. É isso aí, mais ou menos? Isso. É o que vocês utilizam no dia a dia e vocês, esse aqui, pela explicação, é um software livre. Esse daqui é um software proprietário. Tá bom? Certo. O que foi que você tinha falado que se eu quiser editar, ou se eu quiser, não entendi bem, exemplificar, colocar o próprio aplicativo? Não, foi em relação à edição do texto que eu falei. Sim. Você pode formatar ele, deixar ele justificado, a fonte, tamanho. Como eu quiser, certo? Isso. E também em relação à edição, foi no compartilhamento. Quando eu selecionei a pessoa, né? No caso, fui compartilhar com a Égila. Eu quero que ela edite, quero que ela só visualize. Certo. Aquele mesmo processo do Drive. Sim, entendi. Viu? Viu. Aí pode assim pedir, pessoal, para completar o meu texto, por exemplo, se quiser, né? Isso. Bote uma fonte como você achar melhor e vai, no caso, no caso do editor, né? Se você botar livre aí. Seria esse ponto que você quer mostrar como exemplo, a gente usar o Doc. O Doc é um software livre, no caso? O Doc seria já um software de serviço. Já seria considerado um software de serviço. Lembra quando eu falei do G Suite? Sim, que é um deles, dos que estão dentro do que é pago. Né? Isso. E aí a diferença é que o Doc, o documento, na verdade, que a gente chama de Doc, ele é gratuito. Sim. No caso dele, tem até o limite, né, de memória que você colocou aí, né? Isso, mas aí é por conta da sua conta no Google. Você pode comprar mais espaço, mais armazenamento. Gratuito, a Google só libera 15. Mas aí a Helena trouxe o exemplo também da Microsoft 365, que já libera 1 tera. Nossa, a Microsoft então arrasou, né? Aí você paga. Infelizmente tem esse contraponto. Mas talvez até compense. Eu realmente estou por fora dos valores e tudo mais. Isso que eu ia perguntar agora. Se você tem uma ideia, assim, chuta aí que valor
Eu não faço ideia. Eu realmente não sei. Mas eu não sei se Helena... Eu queria tirar uma dúvida. Pode falar. Eu estava aqui quando você estava fazendo a orientação para a gente fazer a atividade. Eu estava tentando fazer. E quando eu clico no mais, né, no novo documento, para digitar, não digita. Nesse maisinho aqui? Isso, o meu não está digitando. Está mandando fazer atualizar alguma coisa lá, fala alguns textos e não evolui. Nossa, você está no computador? A Luzinete, né? Sim, tá falando? Sim, no caso do meu aqui, não estão conseguindo, não. Já fiz 3 vezes. Gente. Fernando, você tem alguma ideia? Eu tô na minha caixa de e-mails aqui, eu cliquei nesses 9 pontinhos aqui do lado direito, né? Aí eu desço até documentos, onde tem YouTube, um Gmail, vou até documentos, do lado tem planilha, apresentação, estou clicando em documentos. Aí ele foi e abriu. Estou aqui agora na parte que tem o mais. Aí clico no mais. Até aqui ele abre. Aí quando abre aqui abre, aí aparece logo a aplicação, citações. Use uma ferramenta de citações para adicionar uma biografia e citações no texto. Eu botei OK. Tá pedindo assim, algo deu errado, atualize. Aí quando eu clico no texto, no lugar de digitar, não vai. Não digita nada. Vamos fazer o seguinte, você pelo menos entendeu o processo. Entendi. Vamos fazer o seguinte, vou compartilhar um doc com você. Vou compartilhar esse diretamente com você, para você ver se consegue escrever, tá bom? Tá, entendi. Qual é o seu e-mail, Luzinete? Você lembra? Assim? luzmenezes62@gmail.com. Menezes assim? Peraí, deixa eu voltar aqui a conferência. Luz Menezes, isso mesmo. 62@gmail.com. Pronto. Aqui. Passei como editor. Eu vou mandar para você. Veja se você consegue editar esse, tá bom? Tá ok. Não sei por quê. Não tenho ideia porque tá assim. Prontinho. Se eu conseguir editar, eu te falo. Pronto. Veja. Obrigada. Por favor. Nada? Mas alguém tá com dificuldade, gente? Bom, eu não tentei ainda, né? Eu fiquei aqui mais atenta à sua explicação. Se tiver algum problema, a gente coloca no grupo, né? Ok. Coisa que eu observei é que não consegue fazer no celular, né? Só no computador? Não, consegue sim. Mas aí você tem que ter o doc no celular. Ah, porque no meu não entendi. Tem que adicionar mais aplicativos, é isso? Isso, você vai lá nos aplicativos do Google. Não, na verdade na loja, né? Sim. E aí você bota para baixar documentos. Entendi. Você pode baixar também as apresentações, né? A planilha. Todos esses aplicativos que eu falei, você pode baixar no seu celular. Ok. Nada. Égua. Oi. Sobre os valores que você estava falando, que a Paula perguntou. Eu geralmente pago por mês. Antes era R$24,99. Só que aumentou agora. Eu acho que está 30 e alguma coisa. Para o Microsoft Word. O do Google, ele dá opções de você... Como ele já dava aquela parte gratuita, ele dá a opção de você aumentar, né? E aí tem os valores que você vai aumentando pela quantidade que você quer aumentar. E aí variam entre 11 e 12 reais, assim, você aumentando mais 100, 200 gigas. E eu não lembro quanto é você chegar até 1 tera. Sim.
Eu realmente não sei. O bom dessas aulas remotas, né, foi que a UFBA liberou, né, junto com o Google, enfim. E aí a gente acho que é ilimitado, acho, o armazenamento. Corrija se eu estiver errada, Fernando, por favor, mas eu acho que é. É tanto que todos os meus arquivos eu tô colocando tudo no meu e-mail da UFBA. Porque aí eu não Eu preciso acho que pagar. mas até onde eu sei, isso vai fechar Ai, quando meu acabarem Deus. as aulas Tô triste presenciais, agora. remota. E vamos Não, comprar o HD externo. O meu eu já estou recebendo o aviso do Google. Sua conta está com 93% da capacidade ocupada. Aumente, bom ver espaço. Eu disse, não, gente, não aumenta. Eu vou passar para lá. Então, tá valendo a pena. 1 tera. Meu Deus, agora eu fiquei Minha triste, tática, que aí pode Obrigada. ser que, não sei se é, como eu posso dizer, recomendável, né? Mas você vai criando vários e-mails. E aí cada um você pega os 15 GB. O ruim é que você tem que ficar lembrando, né, de onde que você colocou e tudo mais. Acho que esse é o único contraponto. Para Fernando, que é um expert, aí fica fácil, né? A gente que Fernando também deu uma dica de como colocar tudo no e-mail só, não foi? Dos e-mails ir para o outro, para um só? Mas aí acaba No ocupando caso de espaço daquele, né? encaminhar, sim. Aí só ocupa a memória daquele que está chegando. Ocupa dos dois, no caso, porque vai chegar nos dois lugares, né? Vamos supor, vai chegar no e-mail A e do e-mail A ele vai mandar para o B. Então ele vai ocupar no A e no B. Mas você faz, ô, Fernando, Tô ouvindo. você faz como aquele compartilhamento, aquele que você faz cópia com e tal, quando você ou manda alguma coisa para guardar, ou então quando você recebe, você já programa ele para mandar para outros, ou você vai administrando isso sozinho? Não entendi. Quando você recebe um e-mail, existe Sim. no próprio e-mail essa ferramenta de você receber e mandar para outro e automaticamente já vai enviando para outro? Sim. Ou você mesmo aqui, chegou o e-mail aqui nesse meu e-mail, vou mandar para aquele outro lá, para não carregar. Você pode fazer manualmente, mas tem como fazer automático, assim. Sim, interessante, legal. Isso foi ensinado, se eu não me engano? Eu não cheguei a ensinar, mas eu comentei naquele dia que eu estava mostrando como fazer aqueles marcadores, lembra? Aí tem uma opção lá que você configura também para encaminhar. Você pode encaminhar todos ou você pode encaminhar dependendo da sua configuração lá. Que ficou bem rápida a aula, né? Que já estava bem apertado o tempo. Também. Teve vários exemplos, foi sim. Obrigada. Ô, Edila, Eu vou ver se eu encontro um vídeo depois sobre isso e aí eu mando lá no grupo, porque aí eu não tenho que ocupar o espaço aqui da aula para isso. Aí você vê se consegue e me diz. Qualquer coisa a gente tem uns 15 minutinhos ainda, Fernando. Eu acho que Edila, Oi. você mandou e-mail agora para mim ou porque até agora não chegou não? Eu mandei a solicitação. Tinha mandado do Cita. Não recebeu, não? Ainda não. Deixa eu tentar de novo. Faz o seguinte, eu vou copiar o link. Aí você entra e clica nele, Tosnet, pode ser? Vou compartilhar aqui no bate-papo. Esse foi a da sua atividade, para ver se estava funcionando. Mas eu mandei de novo lá pelo seu e-mail, tá bom? Chegou, tá no spam. Aí.
Valeu. Nada. Qualquer coisa você tenta aqui também. Vamos ver se você consegue. Realmente não entendi o porquê você não conseguia editar, mas pelo menos você aprendeu todo o processo. Fiquei triste com a informação de Fernando. Vou ter que me organizar Com o agora. seu HD externo. Mas nem confio tanto. Queria colocar deixar na nuvem. Que droga. É porque o G Suite é para. Tipo, tem essas ferramentas do Google, mas pro lado empresarial, né? Aí tem a parte empresarial e educacional. E aí, no caso, foi como a UFBA entrou. Justamente para ter essa segurança, né? De que todo mundo que entra nas aulas, por exemplo, seja da UFBA e tal. Mas aí, como as aulas vão voltar presencial, provavelmente no semestre que vem, eu acho que eles vão cancelar Triste. esse benefício. Ou será que eu vou aderir ao da Microsoft? Mas é muito caro. É mesmo. Ou então fazer vários e-mails. Vários e-mails, pode fazer. Fernando, aqui Oi. isso que você comentou aí, que a faculdade colocou isso no sistema de segurança deles, ou é por uma questão financeira, realmente? Porque tudo é dinheiro, né? Foi uma questão de segurança mesmo, Paulo, porque às vezes em reuniões, por exemplo, a gente no início começou usando o Meet, né? A gente mesmo não tinha esse controle de se quem estava entrando era de fato aluno do CITA, porque o e-mail de vocês é e-mail Gmail normal, e a gente não tinha como ter esse controle. No caso da gente da UFBA, a gente recebe e-mail @UFBA, né? Então Sim. todo mundo que entra teria que ter esse e-mail UFBA. Então a gente consegue garantir que todo mundo que entrou, de fato, é matriculado na universidade. E por isso que o Moodle foi necessário, né? Porque ele está linkado Isso, ao exatamente. Porque é que só entra aqui quem já tem o cadastro no Moodle, que está matriculado no curso e que vem assistir a aula, né, no caso. como se fosse uma cordinha amarrando todo mundo, né? É. Analógica não, né? Dando uma analogia, analogicamente falando, é outra coisa. É a ideia de sistema mesmo. Mas é como se tudo fosse uma coisinha amarrada à outra, né? Se a gente usou o Meet, qualquer pessoa de fora poderia estar entrando na aula. Poderia ter entrado, sim. Na verdade, a gente não tem nem a garantia que não entrou. Mas é por aí. Uhum. Que bom, obrigada. Mais um esclarecimento importante, né? Tá vendo, Edla? Nada contra você. Eu tava vendo aqui que o Luzinete está conseguindo editar. Eu ia perguntar. Eu ia te falar. Eu tava vendo aqui. Que bom que funcionou. Não sei por que você não conseguiu de primeira. Não achava que você teria essa dificuldade. Depois, Luzinete, tenta baixar no seu celular. Aí você faz esse teste. Mesmo processo. Viu? Sim, vou fazer sim. Edio, eu vou me colocar como apresentador aqui, eu acho que vai fechar a sua. Pronto. Aí eu acho que dá para mostrar pelo menos a ideia aqui de como é que faz o encaminhamento do e-mail para Paula. Hein? Pronto. Valeu. Ainda estava compartilhando a minha tela? Ainda tá. Para mim ainda tá. Mas não fechou a sua, não. Eu parei. Deixa eu ver se eu consigo botar a minha aqui.
Estão vendo aí? Não, tô vendo. Ah, tô vendo a sua. Não Então, entendi de verdade, Fernanda, porque eu tava mostrando a minha e tinha parado. Foi mal, desculpa. nada. Sim. Aí aqui, Paula, eu tô no e-mail, no Gmail aqui do sítio, normal, até o inicial. Eu vou aqui nas configurações. Aí vem aqui, ó, ver todas as configurações. Aqui o passo a passo, que a gente já conhece. Aí tem aqui as guias, né? Você vem aqui, ó, encaminhamento e pop. Tem aqui no finalzinho. Você vem aqui. E aqui a primeira opção, ó, encaminhamento, você adiciona o endereço de encaminhamento. E aqui você vai colocar o e-mail para onde os e-mails que chegarem aqui nessa conta vão ser encaminhados. Então, por exemplo, se você mandar um e-mail para o Cita, eu quero que esse e-mail seja enviado para um outro e-mail que eu possua. Aí você coloca aqui qual e-mail que você quer. Aí adiciona aqui em próximo. Ele vai abrir essa guiazinha aqui só para confirmar que você quer realmente fazer essa configuração, né? Aí você vem aqui em continuar. Pronto. Ele adicionou. Aí o que é que acontece? Ele vai mandar um código de confirmação para esse e-mail que você adicionou aqui. E você vai receber esse outro código lá nesse outro e-mail que você botou, pegar esse código e confirmar ele aqui. Porque você só pode fazer isso, pelo menos teoricamente, em e-mails que sejam seus mesmo. Você tem um e-mail seu, você quer mandar para um outro seu. Você não poderia fazer isso para outra pessoa. A menos que você combine com ela, né? Claro. Aí você vai receber um código lá nesse outro e-mail, que é que eu recebi aqui agora. Vou pegar esse código, tá aqui na mensagem, você pode ler se não encontrar fácil. Aí copia, volta lá na configuração, cola esse código e confirma. Aí aqui, ó, a primeira, por padrão, ele está desativado o encaminhamento. Mas aí você pode marcar aqui para encaminhar todo o e-mail que chegar para esse e-mail que você cadastrou aqui e manter ou não uma cópia desse e-mail que chegou aqui. Por exemplo, você vai chegar aqui e aí vai estar aqui e vai estar lá, se você manter a cópia, ou vai ficar direto para o outro e você pode excluir aqui. Acho que isso até responde a pergunta de Usenet, porque aí ocuparia o espaço só de um, né? Então, você exclui a cópia original e ele vai mandar uma para esse e-mail que você cadastrou. Aí, nesse caso aqui, ele vai mandar todos. Mas você poderia criar uma configuração para mandar só alguns específicos, como eu mostrei naquela outra aula. E você clica no criando filtro aqui. E aí você vai fazer a configuração que nem eu mostrei na outra aula. Vou ter que Deu para entender? Deu para pegar assim, o caminho. Agora, somente praticando, dá para entender. Eu vou repetir sua aula umas 3 vezes. Brincadeira. Fernando, me tira uma dúvida. Você essa configuração, você clicou aonde? Porque eu estava na outra página, acabei não pegando só a sua primeira orientação. Não entendi, Rosineide. Quando você falou vai em configurações, é do lado direito ou do lado esquerdo? Aqui nessa coisinha aqui, esqueci o nome agora, na engrenagem, aqui do cantinho. Aí você abre aqui, é porque já está na configuração. Você clica aqui e vem aqui, ó, ver todas as configurações. Aí vai abrir. Pronto. Ok, obrigada. Nada. É que Fernando é rápido, ele pensa rápido, né? Aí ele vai agindo rápido e a gente tem que correr junto. É assim mesmo. Obrigada, Fernanda. Isso aí ficou Nada. Muito legal mesmo. Essa questão que a Edila também colocou aí sobre editar, também tem no Canva, né? Essa opção é muito bom. De você enviar o documento para a pessoa e ela já deixa pronto e alguma coisa que ela quiser mudar, ela muda.
Isso, essa colaboração acontece por lá também. A gente utiliza muito para construir esses slides e tudo mais. Eu queria comentar que trabalhos de faculdades em aulas online é muito interessante, né? Porque você pode estar em qualquer lugar, até do mundo, e estão fazendo um trabalho juntos ali, e uma completa o trabalho da outra e faz a apresentação depois. Muito sim, bom. sim. Muito bom mesmo. Eu adoro, realmente. É de grande ajuda. Esse final de semana mesmo, eu e Cássia, a gente teve horários bem confusos, sabe? Bem complicado a gente se organizar mesmo, no sentido de parar no mesmo horário. Aí eu ia adiantando uma parte, ela ia adiantando outra. E aí, essa colaboração o tempo todo. Então é ótimo. Peraí, só uma pergunta aqui para o Fernando. Fernando, Diga. quando você colocou ali que o código vem, quando a gente envia aqui, você falou continuar. Onde eu não peguei onde você clica no continuar, porque tem que confirmar. Ah, porque não apareceu para vocês, eu acho. Aí eu fiquei. É porque. Onde está o clique de continuar aqui, que eu fiquei procurando na hora da sua explicação? Sim, é porque como eu compartilhei uma janela, eu abri uma outra janela do navegador que acho que não apareceu para vocês. Sim. Aí apareceu outra janelinha, entendeu? Pequenininha aqui do lado, perguntando se eu realmente queria manter esse cadastro do e-mail. Aí aparece um botãozinho de continuar. Certo, porque você estava, na verdade, fazendo uma modificação, né, dentro do seu e-mail aí, não foi? Isso, exatamente. Aí Aí pergunta só para confirmar se você realmente quer continuar fazendo isso, entendeu? sei. Aí você Aí eu continua. abri uma outra janelinha aqui. Quando eu adicionei, cliquei aqui em próximo, adicionei. Vocês estão vendo aí, né, a tela? Tô vendo. Pronto. Aí eu cliquei, botei o e-mail e cliquei em próxima, né? Isso. Aí aqui, ó, para vocês não tá aparecendo, mas abre uma outra janela do navegador perguntando se eu quero confirmar isso. Aí eu clico em continuar. Certo. E aí quando você. E esse encaminhamento, aí ele vai aparece lá no lado das opções, quando ele avisa do código. Não, você vai receber no outro e-mail que você cadastrou aqui, um e-mail do Google com o código. Então Aí você vai lá, abre, copia o código e vem aqui e cola. Tá, então eu tenho que saber que eu vou receber isso. Ele manda aí, ele avisa aí que tá mandando? Sim, avisa. Quando fechar outra janelinha que abrir perguntando se você confirma, ele vai fechar essa janelinha e vai aparecer dizendo que ele vai mandar um código. Aí você vai lá no outro e-mail e pega o código. Certo, eu volto para ele novamente. Aí volta para cá, exato. Aí cola o código aqui e confirma. Certo. E aí ele tá Aí depois você marca aqui a segunda opção, a segunda bolinha aqui, para poder encaminhar os e-mails. Isso, porque estava desativado, né? Estava desativado. Fechado. Aí eu ativei encaminhar, fica gravado aí. Uhum. Aí depois, quando terminar de fazer, adicionar, né? Você vem aqui no final e salva as alterações só para o Gmail lembrar, né? De fazer isso. Uhum. E aí depois de salvo, ele vai todos. Você falou assim, ou vão os que você escolhe, né? Nos filtros aqui. Uhum. Mas por padrão ele manda tudo, né? Sim. É interessante. Quando você consegue escolher, você vai saber aquele e-mail específico vai receber tal atividade, tal material. Uhum. Aí se for para remover, vamos supor, você botou o e-mail e você não quer mais encaminhar, você vem aqui, ó, como se fosse selecionar um novo, um da lista aqui dos que você já adicionou, porque pergunta, né? Sim. Aí os que você já adicionou fica aqui. Então você vem aqui como se fosse escolher um e vem aqui embaixo, ó, remover. Aí ele vai aparecer uma janelinha aqui perguntando se você quer confirmar que vai tirar da lista e dar o OK. Aí ele apaga. Joia.
A gente que não sabe nada costuma clicar as coisas erradas, e aí você toma aquele susto, opa, aí lembro, não vou remover, não, você abre uma coisa assim que é para remover. Aí eu dou uma lida, eu digo, não, pelo amor de Deus, cancela isso aqui. A gente sempre aprende no susto, né? Mas é mexendo mesmo que a gente aprende. Assim com a necessidade. Meu filho falava assim pra gente desde os 10 anos, ele mexe em tudo também, assim, né? E ele entende bastante coisa. Mas quando a gente vai perguntar, não tem paciência e faz. Mãe, faz como eu aprendi, vai fuçando tudo aí. O que eu digo aqui em casa também. Tanto de casa não faz milagre. Com certeza. Tá bom, Fernando. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Nada. Abençoe. Tá, gente. Então, já deu o horário, né? Eu acho que a gente vai encerrar aqui hoje. E, gente, valeu. Na próxima semana a gente tira foto. Como já tá um pouquinho tarde. Já saíram algumas pessoas da aula também. E aí, na segunda, a gente tira uma foto só pra registrar. Mas a lista de presença eu já baixei, tá bom, gente? Muito obrigada por hoje, tá? Obrigada por terem participado mais uma vez. E até segunda. Mas quarta-feira as meninas estão com vocês. As meninas e Fernando também. Muito obrigado. Tchau. Até quarta. Obrigada. Tchau. Bom feriado. Até quarta. Parabéns. Tchau, gente. Bom descanso amanhã. Vocês também. Bom feriado. Um abraço grande. Obrigada. Outro. Tchau. Beijo. Tchau.